até aqui onde nós vamos, né, meditar sobre. E os irmãos podem ficar à vontade. Hoje o Senhor tem muita coisa para falar. E se os irmãos estiverem receptivos para ouvir, Ele quer falar o coração de vocês. Então, irmãos, aqui quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, ele está escrevendo para uma cidade, né, Corinto, que ela está marcada pela imoralidade, ela está marcada pela corrupção, por tudo de ruim que esse mundo tem para nos oferecer. E essa carta, ela se trata justamente da ressurreição de Cristo. Ela trata desse tema, ressurreição dos mortos e de Cristo. Porque, irmãos, ali, os cristãos de Corinto, eles não estavam mais acreditando nessa existência da ressurreição da morte, né? Da ressurreição dos mortos. Porque eles estavam sendo influenciados por uma filosofia grega. E vocês param para pensar comigo, isso foi 55 anos depois de Cristo. Irmãos, havia só 22 anos que Cristo havia morrido. 22 anos e nós estamos em 2026. Como vocês acham que a igreja hoje está? Ela está... Imagina, se Coríntios estava desse jeito, já sendo levado pela influência grega, nós hoje como é que não estamos neste mundo? Então Paulo vem e argumenta, sim, Cristo ressuscitou de verdade. A ressurreição ela é essencial para o Evangelho, porque ela é a boa notícia. Qual seria o sentido de Jesus ressuscitar se não fosse para nos salvar? Só para mostrar mais um milagre, ele precisava disso? Não, ele fez tantos outros. E essa era a sua principal missão. Então, o que Paulo também vem trazer, além da boa notícia, é que os crentes também ressuscitarão. Lá em 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Haverá uma transformação no nosso corpo, né? Ele faz até uma analogia da semente. Quando você planta uma semente, ela nasce uma semente, ela deixa de ser semente, vai e vira uma planta, uma flor, uma árvore. Então ele traz esses argumentos para no sentido de nos mostrar que a vitória final é sobre a morte. Para eles não se esquecerem disso. E o que ele reafirma está lá em Isaías 53, né? Quando fala do servo sofredor. Está em Salmos 22, quando fala o justo sofredor. Em Oséias 6, quando ele fala da promessa da restauração no terceiro dia. E aí ele fala assim, mas vamos pensar se vocês estiverem certos, se os mortos não ressuscitarem. Então Cristo também não ressuscitou. Qual o sentido de vocês seguirem a Cristo? Se vocês só querem seguir uma parte. Cristo existiu, mas ressurreição não existe. A fé seria inútil. Os apóstolos estariam mentindo, os pecados permaneceriam, os mortos em Cristo pereceriam. O que adianta Noé, Moisés e tantos outros? Né? Esses não. Esses nós vamos chegar lá na frente, vocês vão ver que eles foram diferenciados. Tá? Mas o que Paulo quer mostrar aqui é que a ressurreição ela é um tema central, né? E no fim ele pede para aqueles irmãos que estão ali abalados, sede firmes e constantes, porque a igreja de Corinto estava perdendo a fé, estava perdendo essa crença, né? Que a ressurreição tinha um sentido para o sofrimento de Jesus, que o trabalho no Senhor não é inútil, que a nossa esperança ela vai além da morte. Vai além da morte. Então, espiritualmente, do que adianta a gente morrer e não crer na ressurreição? Não faz sentido, né? Então, nós devemos acreditar nela e morrermos todos os dias para que ela um dia se concretize. Então, sendo constante aqui, ó, ação, todos os dias, agindo para morrer para si mesmo, aí nós ressuscitaremos e venceremos a morte. É isso que Paulo está querendo dizer para aquela igreja há 22 anos depois da morte de Cristo.
E é isso que hoje eu estou querendo abrir os olhos da igreja depois de 2026 anos. Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, ele vai ressuscitar. Quem crê nisso? Amém, amém, igreja, amém. Então é necessário ter fé. Aqui Paulo fala sobre a gente ter fé. E fé é confiar, é entregar de forma absoluta, sem controle de nada. Lá em Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós devemos confiar, ter absoluta certeza de quem esperamos e pelo que esperamos. É para isso que serve a nossa fé. E é sem ver. Vocês acreditam? É sem ver. É só acreditando. Porque se a gente visse, se a gente soubesse, Jesus vai voltar dia 2 de fevereiro de 2027, seria um cronograma. Não seria fé. Seria um calendário cumprido. E que graça teria isso, irmãos? Que valor teria isso dentro de você? Se você não tivesse a fé? Então, é esperar pacientemente. Não esperar num tempo determinado. Porque pela fé nós acreditamos que tudo foi criado pelo Senhor. Pela fé nós acreditamos que Jesus nos justifica todos os dias dos nossos pecados. Pela fé nós acreditamos que Jesus ressuscitou e irá nos ressuscitar no grande dia. Aleluias. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Agradar a quem? A eu? A você? Deus não fez a fé para te agradar. Se Ele não quiser te agradar hoje, você vai ter fé? Porque é para isso que serve a fé. Aqui está o preço de ser inabalável. Aqui que está o preço que a gente paga por ser inabalável. Eu tô doente. Eu tô passando por uma situação de crise financeira tão complicada, irmão. Você não entenderia. E cadê a sua fé para se tornar inabalável? É aqui que ela é testada, irmãos. Não pense que as coisas vão estar boas e você vai seguir com fé, não. É igual Lázaro falou. É na prova. É marchando na prova. Então, inabalável é algo, alguém que não se abala. Igual o nosso irmão falou. É mover, não mover e derrubar facilmente. E a fé, ela nos torna inabaláveis. Porque ela não vai mover, ela não vai tirar nenhuma tempestade. A fé não vai fazer, eu tenho fé, então Jesus não vai me deixar passar por isso. Você vai passar e vai ficar firme. Vai ficar inabalável. Porque Jesus enfrentou a morte. E a morte de cruz, que era a pior de todas naquela época. Então, nós devemos permanecer firme até o fim. Crer no que não se vê, mas no que nós esperamos. É isso que nós estamos aqui. A verdadeira fé ela é inabalável, porque a gente enxerga com os olhos da fé. A gente vê possibilidade no impossível. Não é assim? E atualmente, irmãos, entrando nesse contexto de redes sociais, a gente sabe que nós somos seres parecidos com Deus. Nós somos sociáveis. O Senhor se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós também. Então a tecnologia ela trouxe essa aproximação, mas ela nos distanciou. Ela nos distanciou de expressar, de ser reais. Hoje tudo se moldou. Todo mundo se veste igual, todo mundo tem a cara igual, todo mundo tem o cabelo igual, todo mundo pensa igual. E cadê o seu diferencial? Né? Cadê a sua luz? Cadê o seu sal neste mundo? Cadê a sua diferença? Né? E nós somos também parecidos com o Senhor em ser criadores. Nós que criamos essa rede social, né? Nós não somos animais para estar sendo instintivos. Fulano foi, eu vou. Fulano fez, eu vou fazer. Não. Só que uma coisa a gente tem perdido, que é o emocional nessas redes sociais. A gente não está tendo controle emocional. Mas existe algo maior que pode controlar tudo, e é o espiritual.
É o que existe dentro de você. Se você pedir, o Senhor domina aquilo que você não consegue. Então você tem dentro de você um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. O barro, o vaso, ele é imperfeito. Mas o que está dentro, ele não é. Ele é perfeito. Então, se nós criamos as redes sociais, por que nós estamos servindo a algo que nós criamos? Por que nós estamos se submetendo ao conformismo desse mundo? Nos parecendo com as pessoas deste mundo? Sendo que o Senhor pediu para nós abominarmos este mundo. Nós devemos ser inconformados com os padrões de beleza, com os discursos moralistas, com a forma de vestimenta, com os pensamentos pessimistas, com as músicas profanas, né? Sabe por quê? Porque parece tudo muito inocente, né? O que a gente vê. Mas não pensa que o diabo ele vai vir vestido de vermelho, com chifrinho, e vai ficar tudo às claras para você ver que é o diabo. Ele vai estar bem arrumadinho e falar, olha, aqui sou eu. Aqui é o diabo. Aí você vai falar, você não vai me pegar. Não. Ele vai vir bem bonitinho. Ele vai vir com uma aparência bem genuína. Ele vai vir com um papel bem enganador e inovador. Ele vai inovar. Ele vai seguir a tecnologia. Né? Então, nessa os fracos vão cair. Nessa os fracos vão ser derrubados. Então não se conforme. Não se conforme como hoje em dia nós utilizamos as redes sociais. Porque antigamente, quando a gente era criança, a gente contava história junto, brincava, se unia ali na mesa. Aí a gente passou a ter uma TV. E aí todo mundo assistia o programa de TV junto, e comentava junto, e ria junto. Depois, mamãe quer assistir culinária, papai quer assistir futebol, a criança assiste desenho, cada um no seu cômodo. Aí agora não, cada um tem o seu celular. Ninguém tá vendo o que eu tô vendo. Eu vejo a hora que eu quero, de noite, de madrugada, sozinho. O inimigo lá, porque ele gosta da noite, ele gosta da escuridão, ele gosta que você esteja sozinho mesmo para ele te pegar. Bem bonitinho, bem arrumadinho, né? Com aqueles videozinhos bem enganosos, que você nem lê a Bíblia e nem sabe o que o outro tá falando, mas vou me entregar. Eu acho que isso aqui é a mensagem do Espírito Santo. Então são muitas informações, irmãos. A gente tem muita informação nas redes sociais e é tantas palavras, são tantas falas, é tanta gente querendo demonstrar sabedoria, é tanta gente difamando, propagando notícia ruim, que como é que a cabeça não vai ficar cansada? Como é que a gente não vai ficar ofuscado? Como é que a gente não vai ficar perdido? Se a gente não sabe filtrar, se a gente não sabe interpretar, se nós estamos fracos. Você tem usado a sua rede social para falar do nome de Jesus? Para chamar ele para o culto dos jovens? Você tem usado para testemunhar as coisas boas que o Senhor tem feito? Ou você tem usado só para se enquadrar? Ou você tem usado para impressionar outras pessoas, para adquirir alguma coisa ali no TikTok? Irmãos, nós estamos aqui para ser diferentes e não superficial. E no meio de tanta fala falsa que a gente tem na rede social, as pessoas põem em dúvida a palavra do Senhor. Quantas vezes nós jovens já não ouvimos falar, mas é um livro escrito por mãos humanas. É um livro antigo, não serve para os dias de hoje. Esse livro é a voz do Senhor. Esse livro é a palavra de Deus que formou o mundo. Esse livro fez com que o Verbo se tornasse carne, habitasse entre nós e vivesse dentro de cada um de nós. Se isso não empolga vocês, eu não sei mais o que empolga. O Senhor vive dentro de nós, a palavra dele está conosco todos os dias. Então não pense que o mundo vai valorizar essa casca, essa aparência. Não vai.
Só isso não, ele vai querer te consumir. Mas Deus, ele quer tratar aqui com você, nessa noite, de profundidade, de raiz. Porque antigamente a gente levava muito tempo, né, pastor Fernando, para encontrar uma informação. Eu não sou tão velha, irmãos, eu tenho 26 anos. Eu sei, não parece. Obrigada. Mas, antigamente, assim, quando eu fazia alguns projetos da faculdade, muitas das vezes eu não tinha ainda IA. Então, assim, quando eu queria um artigo muito difícil, irmãos, eu peguei meu Deus, o trabalho final da faculdade eu peguei sobre um assunto TCC, um assunto tão específico, já tô me difamando, falando que não tem tanto tempo e tô aqui esquecendo. Um assunto tão específico que eu tive que ler coisas em inglês. Ler não, né, irmãos? Jogar no Google lá e traduzir. Mas assim, aquilo ali, sem a IA, me fez ter conhecimento sobre o que eu estava estudando. Eu não tive só informação, eu tive que ler todo o artigo e falar, poxa, não tem o que eu quero aqui. E aquele conhecimento, ele leva a gente à sabedoria. Talvez o pastor Fernando, na época dele, tinha que ler um livro todo para conseguir ter uma informação, e às vezes nem achava, né, pastor? Mas ele tinha conhecimento sobre aquilo ali. É diferente. Uma informação é um dado específico. É uma coisa que a gente fala aqui específico. O conhecimento não. O conhecimento é algo mais abrangente. E o conhecimento, ele leva à sabedoria. Mas hoje a gente não tem mais isso. Porque todo mundo sabe sobre tudo agora. Mas de forma superficial. Todo mundo está competindo pela atenção. Ninguém mais sabe silenciar para ouvir uma pessoa mais velha ou sábia. Não, eu já domino isso, eu já sei. Eu já li alguma coisa sobre isso. Lá no Instagram aí, fofocando. Eu já sei disso, publicaram lá. Né? Então, assim, não tem mais aquela reflexão profunda, é consumismo rápido. Por vídeos, cortes, frases, pregações rápidas, então, hein? Ninguém mais quer ver 1 hora de pregação. É 15 minutos e olhe lá. Mas deixa eu falar para vocês, os irmãos estão aqui comigo? Consumir conteúdo cristão não nos faz automaticamente ter comunhão com Deus. Não adianta você consumir um vídeo de 15 minutos achando que está tendo comunhão com o Senhor se você não ora, se você não jejuma, se você não lê a palavra, se você não vem para a igreja com o coração aberto, vem com o coração para julgar. E existe uma diferença, que é a informação espiritual e a transformação espiritual. A informação espiritual, a pessoa pega aqui talvez uma banquetinha, uma Bíblia bem maneira, e um fundo musical e começa a ler ali para você, talvez até fora de contexto. Essa é a informação espiritual. Agora, a transformação espiritual é aquela que você vive só você e Deus. É aquela que te dá discernimento para entender, para filtrar, para ter sabedoria na vida. Essa é a transformação espiritual. E não se engane, o mal não está mais lá fora, não. O mal está aqui. O mal está dentro da igreja, irmãos. O mal está dentro da igreja. Nossa, Natália, que absurdo que você está falando. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas aqueles que tiverem transformação espiritual, saberão. Lá no versículo 20 fala, pelos seus frutos os reconhecerão. Sou eu que estou falando, irmãos? Que o mal está dentro da igreja? Não. Cada dia mais ele vem se infiltrando, como eu falei para vocês. Como se fosse bonzinho, como se fosse uma ovelha, como se não tivesse nenhum perigo. Mas aqueles que são amantes da informação espiritual, não da transformação, mas da informação, você pode estar sofrendo de carência emocional.
Você está tentando se apoiar na imagem heróica do nosso Senhor Jesus. Mas dentro de você não tem nenhuma transformação. Você só quer levar uma titularidade de uma vida, como é que eu posso dizer? Um lifestyle, sabe? Os irmãos, uma vida de pureza, uma vida que parece bonita para os outros. Mas às vezes você está sofrendo de carência emocional. Porque a mente do ser humano ela é complexa mesmo. Vocês pensam o que querem o tempo todo? Não. Irmãos, do nada a gente está pensando numa coisa nada a ver, né? Do nada. Você está aqui e pensa numa coisa assim, eu falo, eu nem queria estar pensando nisso, Senhor. Por que eu estou pensando nisso? A gente vive um contrato aqui na terra, na vida, com emoções, risos, choros, alegrias, conquistas, derrotas. Então é complicado a gente ter esse controle emocional. Mas existe um autor que ele se chama Augusto Cury. E esse cara, ele era um ateu. Ele se dizia o maior ateu do Brasil. E ele começou a estudar sobre Jesus, porque ele falou assim, isso é uma imagem heróica que o ser humano criou só para se apoiar. Eu tenho certeza que é isso. Mas aí ele foi estudando tanto, que um dia ele descobriu que ninguém tão grande se fez tão pequeno para que pessoas tão pequenas fossem feitas tão grandes. Então ele entendeu que Jesus era alguém pleno. Não era alguém emocional igual nós, levados de um canto para o outro. Jesus era pleno, era convicto, era certo, ele sabia do seu propósito. Ele veio, ele sofreu. E só alguém pleno, com plenitude completa, soube lidar com tantas emoções e frustrações. Tanta gente que renegou ele, colocou ele numa cruz, que o acusou. Então só alguém pleno. Só alguém pleno. Então o que o autor, esse Augusto Cury, ele fala, ele pede para nós duvidarmos das nossas emoções. Duvide todos os dias das suas emoções. Porque você não tem a plenitude do Senhor. Você muitas das vezes está sendo só influenciado. Mas hoje a gente vive uma era de hipocrisia tão grande. Não se vem mais para a igreja com vontade de adorar o Senhor, vem com frieza. Vem às vezes para a igreja, posta orando, louvando a Deus, ministrando uma palavra, mas ao mesmo tempo não sabe erguer a mão para ajudar um irmão, não sabe perdoar e falar, poxa, acho que o irmão hoje está num dia difícil. Vou relevar para ele hoje, amanhã a gente conversa. Não sabe. Pior ainda é que às vezes vem para a igreja e quer levar uma vida secundária lá fora. Fica feio, irmão, fica feio. Né? Para o nosso cristianismo. Fica muito feio para o evangelho. Você não está sujando só a sua imagem, mas a da nossa igreja. Né? E assim como Sansão, que se levou pelo seu coração, pelos seus desejos, que perdeu o seu voto com o Senhor, porque a força não vinha do cabelo dele, não vinha, sabia? Era a aliança que ele tinha com o Senhor. Assim somos nós, quando nós vivemos nessa área de hipocrisia. Irmãos, com quem que Jesus se irou? Foi com os pecadores? Jesus se irou não foi com aquelas pessoas que eram hipócritas? Os fariseus? Não era com eles que ele não admitia aquele tipo de comportamento? Com gente que parecia, mas não era. Então por que a gente está fazendo isso? Melhor nem. Se for assim, o Senhor abomina. Ele abomina. Então, sabe, se os fariseus hoje tivessem Instagram, irmãos, eles seriam aqueles que oram nos stories, pega o celular, bota ali de cantinho, se ajoelha e começa a orar, jejuma e depois fala, não, irmão, eu não comi porque eu estava jejuando. Não, irmão, eu tô passando aí por uma dificuldade, mas eu tô jejuando. Ontem eu jejuei 12 horas. Aqueles que gravam fazendo boas ações. Ô, meu filho, pega aqui R$1.000. Mas deixa eu te gravar primeiro. Irmãos, né?
E lá em 1 João 2, 3 ao 6, sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas aquele que obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Você não será perfeito. Você vai se aperfeiçoando dia após dia. E dessa forma sabemos que estamos nele. Sabe como que a gente sabe que está no Senhor? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus, quando ele ia se retirar ao monte, ele avisava alguém? Quando jejuava, fazia alguma coisa? Não precisava, ele não precisava disso. Então hoje não é mais fecha a porta do quarto para jejuar. É fecha o Instagram. Fecha a sua rede social e vai ter o seu profundo com o Senhor. Não inventa de ficar exibindo virtude, não, para agradar o homem, não. Não é deles que você precisa. E o que eu estou mais percebendo, irmãos, na igreja, é que até as pessoas conhecidas, elas estão reconhecendo o Senhor como Jesus Salvador, se batizando, mas os frutos da árvore ainda são podres. Ou seja, nada mudou. Se a árvore é podre, seus frutos vão continuar sendo podres. Eles fazem, às vezes, muitas das vezes isso, essas pessoas, para ter aquela fama de pureza, de sabedoria, de ser politicamente correto, de dominar os assuntos, de ser culto. Eu entendi a parte espiritual, eles querem saber de tudo. Mas nós vivemos um evangelho que é nos tornar desconhecido e o nome de Jesus conhecido. Aleluia. Nós não precisamos de fama. Nada disso vai nos preencher. Criar esse eu fake para impressionar, para engajar, para participar de uma sociedade. Você está querendo ser um herói. E a vida não admite herói. Você nem para analisar as coisas belas que o Senhor fez fora das redes sociais. Em vez de ver um pôr do sol ali todo dia, prefere ver um pôr do sol com uma música no Instagram. Né? Então a gente vive essa era de hipocrisia. Né? E quem se torna hipócrita se torna presa fácil da idolatria. Porque a gente vive de desejos, de vontade, né? Ah, todo mundo tem um iPhone laranja, eu quero ter um iPhone laranja também. Né? Poxa vida, a gente se torna tão idólatra das coisas deste mundo, sendo que a gente não pertence a este mundo, né? E eu sei que quando a gente lê a Bíblia, muita gente para pensar, como que Judas teve coragem de trair o seu amigo, né? Alguém que ele contou o seu segredo, que ele era o Salvador, alguém que viu ele fazendo milagres. Não tinha por que duvidar de Jesus. O Senhor o chamava de amigo, né? Sabe quem traz Jesus todos os dias? Eu e você. Deixando de orar e ficando no Instagram. Deixando de jejuar e vendo podcast sobre a vida, sei lá, de qualquer outra pessoa. Então nós traímos Jesus todos os dias quando a gente não dá o tempo determinado para as coisas do céu. Jesus não precisa de você, irmão. Você precisa de Jesus. Ele já é pleno. Então nada que nós façamos é oculto ao Senhor. Ele vê todas as coisas. E essa idolatria, ela fez com que a gente admirasse algumas coisas, como a pornografia. Sabia disso? A pornografia se tornou muito normal. Muito normal. É comum. Hoje, a gente vê ela exposta nas redes sociais.
Porque ela virou moda. Ela virou moda. Ela virou uma forma de demonstrar arte, uma forma de demonstrar o marketing de alguma empresa, né? Ou então ela virou até mesmo entretenimento como um romance hot, um filme quente. Olha que loucura que nós estamos vivendo. E aí o crente fala, não tem problema. Será que não tem problema? Será que essas fontes de entretenimento não têm se tornado um ídolo para você? Você não consegue abrir mão? Tem tomado o seu tempo, tem tomado o tempo do Senhor. O nosso coração é uma fábrica de ídolos o tempo inteiro. Quando você está angustiado, o que você pensa? Vou procurar uma frase na internet, postar no meu Instagram, ou vou orar ao Senhor? Quando você precisa de uma instrução, você vai lá no chat, na IA, né? Uma instrução que eu digo sobre a vida, né? Ou você vai seguir um influencer que domina aquele assunto e ver o que ele vai falar. Ele também é errado, ele também falha. Ele está só mostrando uma parte boa ali. Ele é gente como você. Então a gente acha que é sofisticado demais para ter um ídolo. Mas tem vários. Tudo pode se tornar um ídolo na sua vida. Se você não tiver atenção, se você não vigiar. Então, muitas das vezes as pessoas falam, confia no seu coração. Confia não. Não confia no seu coração. Ele é enganoso. Ele ama as redes sociais. Ele ama a pornografia. Ele ama a aposta. Ele ama um joguinho. Ele ama um filme quente. Ele ama ficar seguindo uma influência que tem um corpo perfeito, uma vida perfeita, condições financeiras perfeitas. E você se frustrar com a sua vida, que não tem nada disso. Ele vai amar isso, irmãos. Porque você está fazendo disso uma idolatria. Já existe um óculos que ele se chama Bíblia. E esse óculos, ele vai te fazer enxergar os riscos de você seguir essa influencer aí que vende whipping, né? Ele vai fazer você ver a verdade. Ele vai fazer você ver também as belezas da vida. Irmãos, a Bíblia tem um romance hot, né? Mas de maneira santa, de maneira certa. Então hoje o bezerro de ouro somos nós mesmos. É o nosso feed lá no Instagram, que a gente faz bem bonitinho para aparecer aquilo ali para todo mundo. A aparência que a gente quer entregar. Eu mesmo já tive vários deuses aqui. Falei, Senhor, o Senhor quer me expor desse jeito? Uai, você não tá lá? Você não quer levar uma mensagem? Pois é. Eu já achei que a minha vida era perfeita longe do Senhor. Já estive longe do Senhor. Falava, nossa, minha vida tá ótima assim. Era alguém frustrada, alguém triste, sem amigos, sem redes sociais, assim, fisicamente. Já me apoiei no meu próprio conhecimento, já achei que eu era boa demais pros outros, que eu não vou andar com fulano não, porque eu sou santa. E o Senhor falando, vai lá, que aqueles que você precisa falar do meu amor. Não é porque você conhece o Evangelho que você tem que se isolar. Você tem que levar o Evangelho para as pessoas. Já me apoiei na minha vaidade, já também demais. Tinha tempo para treinar, tinha tempo para ficar, tinha dinheiro para ficar comprando coisa na internet, né? Ficar me vestindo, nananã. E para ajudar o irmão? E tempo para ir para a igreja? Eu falo isso, irmãos, não é querendo nenhum mérito, não. É para dizer que o Senhor transformou a minha vida. E para Ele não há impossibilidades, né? Então a gente vive com esse eu fake. Eu fake, porque não é real. Dentro de casa eu sou rancoroso, sou bravo. Na internet eu tô sorrindo para todo mundo, gravando vídeo, indicando coisas boas para as outras pessoas. Em casa é um dom real, né? Então, assim,
A gente tá numa era de hipocrisia muito grande. Irmãos, a gente stalkeia perfil de outras pessoas da igreja para saber sobre a vida da pessoa e comenta com fulaninho. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Olha que coisa que parece que não tem nenhum perigo, né? Ficar olhando o perfil do outro e comentar com a fulaninha: olha, você viu? Oh, fofoqueiro. Que coisa feia, né? Então, quando a gente julga, quando a gente corrige indelicadamente, sem amor, a gente está querendo ser Deus. A gente está criando um eu fake parecendo que somos perfeitos, mas somos imperfeitos. Então, antes a imagem que a gente criava é a que nós adoramos. Nosso eu. E é tão certo isso que o eu predominou a vida do cristão por meio das redes sociais. É o eu no centro agora. Chama eucentrismo. Sabe aquele culto de autoajuda? Que só te fala que você vai ficar bem financeiramente, que você vai ter vitória? Só coisa boa. Irmãos, tudo errado. A Bíblia não é feita para atender às suas exigências imediatas. Senhor, eu quero isso. Ah, todo tesouro é teu, meu filho. Não, a Bíblia não é para te atender dessa forma, não. De forma individualista, não. Não adianta ficar crendo só na parte boa da Bíblia. E o fogo consumidor? Hein? Onde é que tá? Que cristianismo é esse? Só aceita a parte boa. E a parte ruim? E a parte difícil? Parte ruim não, a parte difícil. Porque nós somos pecadores. Então essas pregações motivacionais, elas são feitas só para prender a sua atenção. Mas elas não têm nenhuma transformação, nenhum intuito espiritual. A não ser eles mesmos ganharem curtidas, compartilhamentos na internet. E nós não fomos chamados para ganhar notoriedade. Fomos chamados para pregar a palavra, falar ao pecador, ajudar o próximo, servir. O evangelho é renúncia todos os dias, é rejeição, é ser rejeitado, é ser debochado, é ser humilhado. Ah, esse crentinho aí quer ser santo, acha que sabe.